Próximo culto. Amém, irmãos? E nessa manhã, com muito carinho, eu queria aqui poder chamar que você recebesse, o diácono Alexandre, que é esse que eu já apresentei, coordenador do nível avançado do curso de vida cristã. Eu queria que você recebesse ele com muito carinho. Aleluia. Ele vai estar ministrando para nós. Aleluia. Pode aplaudir bem forte que é para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Pode assentar, irmãos, por favor. Obrigado pelo carinho, por toda a expressão dos irmãos. Graças a Deus por essa manhã, por esse dia. Irmãos, talvez você tenha sentido aí no seu coração, enquanto houve esse movimento aqui na frente, talvez você tenha sentido no seu coração assim, algo do tipo: como eu gostaria de estar ali naquele grupo. Quem sabe você sentiu ou pensou coisas assim. Eu queria dizer para você que o ministério não é nosso, o ministério é do Senhor. Você é bem-vindo, mas eu queria dizer uma coisa a você: antes de ser um bom professor, nós temos que ser um bom aluno. Amém? Amém? Então, se você quer ingressar nesse ministério como um professor, como um ministro na sala de aula, olhe para si, veja se você é um bom aluno. Se você ainda não é um aluno, corra lá e faça a sua inscrição. Amém? Bom, eu queria começar, irmãos, pedindo a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, graças a Deus. E antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma pergunta a você. E eu gostaria de saber a sua resposta a essa pergunta. E essa dinâmica dessa pergunta e resposta tem um pouco a ver com a mensagem de hoje, dessa manhã. A pergunta é o seguinte: o que você acha desse governo? Vou perguntar de novo. O que você acha desse governo? Você pode virar para o irmão ao seu lado e perguntar para ele: o que você acha desse governo? Agora que você já sabe a pergunta, qual é a resposta que você daria? Você não precisa responder para ele não, mas vira para ele e pergunta assim: qual a resposta você daria? Aí fica um burburinho, né? Governo. Irmãos, qual que é a sua resposta? O que você acha desse governo? Se você, por acaso, achou que eu estava falando de política, você se enganou. Você se enganou. Seja honesto e seja sincero. Quem se enganou? Levanta a mão. Gente, a igreja quase toda? Você vai ver do porquê. Deixa eu ver se eu consigo administrar esse... Foi, isso. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, não sei se dá para ler. Está baseado aí, nós vamos ler Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. Se acompanha comigo aí, por favor. Um texto bastante conhecido, mas a palavra do Senhor se renova e eu creio que nessa manhã o Senhor há de operar entre nós, falar conosco, em nome de Jesus. Acompanha aí. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Irmãos, esse texto é um texto riquíssimo, do qual nós, meditando, podemos aprender muitas coisas, muitas pérolas, muitos tesouros. E hoje, nessa manhã, a gente vai dar um pouco de atenção a alguns desses tesouros, dessas pérolas, nesse texto. Quando você respondeu a pergunta: o que você acha desse governo? Uma boa estratégia que você poderia ter usado é: de que governo será que ele está falando? Prudentemente, seria melhor assim. Parecido um pouco com a história desses 2 discípulos, que ao capturar algo acontecendo, prontamente eles decidiram fazer algo sem antes avaliar se a percepção deles estava apurada, correta, precisa. Essa brincadeira do que você acha desse governo
talvez possa soar a você aí como um alerta. Não seja tão apressadinho assim para responder. Amém? Primeira lição, irmãos, que a gente aprende nesse texto. Esse momento em que Jesus encontra os dois discípulos é um momento em que, na sexta-feira, Jesus é crucificado e morto. Passa-se o sábado, há uma atmosfera fúnebre em Jerusalém, de tristeza. E no domingo pela manhã Jesus ressuscita. E esse episódio acontece no fim do dia de domingo. Jesus ressuscita domingo de manhã. E no próprio domingo Jesus já está trabalhando, porque tem gente dando trabalho para ele. E esse encontro de Jesus com esses dois discípulos que iam para Emaús, esse momento é o momento em que Jesus percebe a necessidade de intervir e ir até eles, no próprio domingo. E meditando nesse texto, a gente vai ver algumas lições, e a primeira lição que a gente vai aprender nesse texto: há um lugar preparado para estarmos e de lá devemos permanecer. Irmãos, o que é um discípulo? O que era um discípulo nessa época? Era um seguidor de Jesus. O discípulo era aquele que, de uma certa forma, viu Jesus passando pelas cidades, falando, pregando, curando, e decidiu por si segui-lo. E esses dois eram um desses, do grupo dos discípulos, não dos mais próximos, dos 12, mas seguia Jesus. Eles viam tudo o que Jesus fazia. E ouvindo as coisas que Jesus falava e fazia, eles não poderiam ser precipitados. No domingo pela manhã, de sair de Jerusalém, há um simbolismo muito forte entre Jerusalém e Emaús. Eles precisavam estar em Jerusalém, irmãos, mas eles decidiram abandonar esse lugar. Certa vez eu tive o privilégio de ministrar uma mensagem que se chamava Lugar Geográfico e Lugar Espiritual. Se você crê que o Senhor cuida da sua vida, governa a sua vida, você precisa crer que Ele está conduzindo você, seja onde você estiver. E se você estiver no lugar geográfico e no lugar espiritual que você tiver, que o próprio Senhor tem te colocado, não é você que vai sair desse lugar e ir para outro, porque as coisas podem não dar certo, irmãos. Se você se diz um homem espiritual, uma mulher espiritual, você precisa atentar a isso. E foi exatamente um erro dos dois discípulos. Eles estavam em Jerusalém, Jerusalém onde tudo estava acontecendo. Jerusalém é a cidade santa, onde Deus estava operando todas as coisas. E eles decidiram, os dois, sair de lá. A primeira lição que eu aprendo é que há um lugar preparado para eu e você estarmos, e desse lugar eu e você não podemos sair, irmãos. Pega aí, se você está em dias de tomar uma decisão, de fazer algo que vai mudar radicalmente a sua vida, quem sabe o Senhor está falando com você nessa manhã. Algo interessante que a gente ouve de muitos irmãos, de algumas pessoas que se chateiam com algumas coisas na igreja, no convívio entre os irmãos, entre os ministérios. Às vezes há um certo aborrecimento e até um entristecimento do coração sobre algumas coisas, e algumas pessoas se afastam, deixam a obra, deixam o ministério, porque se chatearam com alguma coisa, e às vezes apontam para o pastor,
para o líder do ministério, para o líder do grupo de vida, para justificar o motivo de sair de Jerusalém e ir para Emaús. E botam na conta de quem lidera. Fala, Deus! Irmãos, se eles eram discípulos de Jesus, quem era o pastor deles? Quem era o professor? Quem era o mestre? Jesus foi o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor pregador, e ainda assim, 2 discípulos abandonaram o projeto para iniciar um novo projeto. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado quando você vai pôr na conta do pastor ou do líder, porque às vezes é você que está tomando a própria decisão de se afastar. Às vezes é a nossa própria concepção mental embaraçosa que nos atrapalha, irmãos. Não é fácil tomar decisão, nós não podemos ser apressadinhos para decidir. Essa crítica, eu lembro de uma vez, pastor Rogério, caminhando com um irmão aqui na igreja, eu notei uma presença muito forte de crítica. E o Senhor me inspirou a fazer um exercício. Eu fiz um desafio a ele. Eu falei assim: rapaz, queria fazer um desafio a você, para nós dois. O desafio é o seguinte: nós vamos passar uma semana sem reclamar de nada, da esposa, do filho, do trânsito, do patrão, da chuva, do sol, de nada. Eu olhei para ele e fiz esse desafio. E você aceita? Aí ele olhou para mim assim: rapaz, vai ser difícil, hein? E eu insisti um bocado e ele aceitou o desafio. Olha, então a partir de hoje, aí chamei a família dele e a minha, e falei assim: ó, eu e ele estamos fazendo um trato de não reclamar de nada durante uma semana. Você vigia eles, primeira dama aqui do Coelho estava comigo, você me vigia, e começamos. 3 dias depois, o irmão já estava me implorando: eu não consigo. É muito difícil não reclamar das coisas, irmãos. Esse acordo que eu fiz com ele foi para mostrar para mim e para ele o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos apressadinhos para olhar para o ambiente, para as pessoas e ter uma crítica, às vezes até severa. E a gente precisa se atentar a isso. Amém? Como lidar com as frustrações, então? Como é que você lida? Porque era a questão dos 2 discípulos. Como é que você lida quando você se frustra? Qual foi a frustração deles? Se você for ver no texto, eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Essa era a frustração deles. Só que Jesus tinha morrido. O libertador político, econômico, social. Eles achavam que Jesus ia ser o presidente da República de Israel. Se enganaram. Se precipitaram e se apressaram, se frustraram e voltaram para sua vida normal diária reclamando. Sobre frustração, eu tenho uma sugestão para dar para você. Você conhece a estratégia dos 3 P's? Quem conhece a estratégia dos 3 P's? Quem já passou lá pelo CVC já ouviu falar em algum momento. A estratégia dos 3 P's é o seguinte: quando você estiver frustrado, chateado, aborrecido, estressado, você olha para você como um vulcão em erupção pronto a explodir. Os 3 P's. Primeiro P: pare e não faça absolutamente nada. Porque quando você está alterado, irmãos, essa parte da frente aqui do cérebro, que é responsável pelo raciocínio, ele bloqueia. E essa parte mais lateral interna, responsável pelas emoções, fica agitadíssima. O que significa isso? Que a sua capacidade de avaliação e raciocínio cai. E você vai ser governado pelas suas emoções. Então, primeiro P, pare.
Segundo P, enquanto parado, que pode levar alguns minutos, um dia, alguns dias, semanas, talvez você precise tomar uma decisão muito importante, você precise parar meses. E pense. E nesse tempo que você para pensar, você pode ter certeza que Deus vai falar com você. E você precisa ter paciência para parar o tempo suficiente para elaborar a melhor estratégia, o melhor plano, a melhor opção. E depois que você para e pensa, vem o terceiro P. Quando você tem a plena convicção do que você vai fazer, aí sim, prossiga. Pare, pense, prossiga. Primeira lição: há um lugar preparado para estarmos e lá devemos permanecer. Permaneça lá também. Segunda lição, irmãos: Jesus está presente em nossas angústias e sofrimentos. Acompanhe comigo no verso 15 e 16, por favor. Olhem na sua Bíblia. Versos 15 e 16 diz assim: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Característica dos decepcionados, irmãos: primeiro, eles estavam num momento de euforia. Vem aí o novo presidente de Israel, o novo líder, o novo governante. Jesus vai nos libertar, vai ser o líder político, social, econômico, militar. Esse é o cara. Um momento de euforia. Jesus morre e aí vem a queda, aí vem a depressão, aí vem o rebaixamento do humor. Eles saem da euforia em um momento para a tristeza. E Jesus intervém. Você lembra de quando Jesus ensina sobre a ovelha perdida? O que ele diz? Que tem que ir lá buscar a ovelha perdida. Jesus ressuscita no domingo, e já no primeiro dia que ele ressuscita, ele vai fazer exatamente aquilo que ele ensinou. Ele vai resgatar os dois que estavam se perdendo. Jesus, irmãos, ele fala e ele cumpre o que ele fala. Se algum momento da sua vida você ouviu, seja do púlpito, seja lendo a Bíblia, o Espírito Santo falando algo a você da parte de Deus, você pode ter certeza que Ele é fiel. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Tenha paciência. E você? Está decepcionado com o quê? Com o quê? O que aconteceu essa semana? O que aconteceu esses dias? O que tem acontecido na sua casa que você está decepcionado? Eu queria dizer para você que o nosso Senhor está aqui no meio da igreja, passeando aqui. Ele que sonda os nossos corações está aqui. Em todas as cartas do Apocalipse, quando ele pede para João escrever, ele diz: eu conheço. Eu te conheço, eu sei o que você está passando. Não há nada que esconder. Além do Senhor estar aqui, Ele te conhece, irmãos. Ele conhece o teu coração. Nessa manhã, Ele também intervém na sua vida. Jesus está presente em nossas angústias e sofrimentos. Talvez você esteja vivendo esse momento assim. Um momento de dor, de tribulação, um momento de sofrimento intenso que ninguém sabe, só você. Mas papai é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele te sustenta. E nessa manhã eu creio que algo da parte dEle, Ele vai ministrar no teu coração e Ele vai operar na tua vida. Terceira lição, irmãos: há um momento para falar, aproveite isso. Verso 17 e 18, acompanhe comigo. Então lhes perguntou Jesus:
Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Irmãos, Jesus quer ouvir o que os discípulos pensam e sentem. Você acha que ele não sabia? Sendo onipotente, onipresente e onisciente? Claro que ele sabia, mas o Senhor sabe do efeito terapêutico de falar. Diga, falar. Diga assim, eu preciso falar. Jesus dá voz aos discípulos, irmãos. O que é isso que vos preocupa enquanto caminhais? Eu pergunto a mesma coisa para você nessa manhã. O que é isso que te preocupa, irmãos? São as contas, a briga conjugal, o filho que não anda nos caminhos do Senhor, alguém dependente químico na família, uma doença, algo que você traz no seu corpo, uma enfermidade, uma tristeza, uma amargura inexplicável. O que vos preocupa nessa manhã, irmãos? A mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos é a mesma que Ele faz para mim e para você nessa manhã. Não tenha medo de se expressar, irmãos. Não tenha medo. Aqui na igreja nós temos os nossos pastores, as esposas, nós temos os diáconos, os líderes de ministério, nós temos os líderes de grupos de vida, aqueles que exercem alguma função de liderança na igreja. Eu queria dizer para você nessa manhã, eu queria te encorajar nessa manhã, que o Espírito Santo te ajude a se levantar, a procurar alguém, alguma autoridade aqui nesse lugar, que você possa olhar e falar assim: Deus, é Ele, então eu vou. E abra o seu coração, não viva angustiado, não viva depressivo, não viva entristecido, não viva frustrado. Abre a tua boca e fale. Sabe por quê? Porque quando você fala, produz cura para a tua alma, produz restauração para a tua vida. Quando o pastor Rogério é o nosso pastor líder da área ministerial de ensino, e numa ocasião com ele, eu disse bem assim para ele, não sei se ele vai lembrar, eu disse assim: pastor, eu preciso ser adotado. Lembra? O senhor me adota? Eu preciso desse tempo. Você precisa desse tempo. Você precisa ter alguém de confiança para abrir teu coração, irmãos. Você não é uma ilha, você não vive isolado. Se você se frustrou com algo na tua história, de alguma decepção com alguém que você abriu o teu coração, e essa pessoa foi inábil, e ela compartilhou com outros, irmãos, isso não significa que vai acontecer com todo mundo. Faça isso. Procure alguém quando você puder. Abre o teu coração, rasgue o teu coração. Não tenha medo, você vai ver a cura, o tratamento e a leveza de alma que você vai ter. Amém? Amém. Glória a Deus. Há um momento para falar, aproveite isso. Quarta lição que nós aprendemos nessa manhã com esse texto, irmãos: veja além do óbvio. Repita comigo: veja além do óbvio. Veja no verso 19, acompanhe comigo. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, esse texto, ele fala sobre expectativa e realidade. Esses dois discípulos tinham uma expectativa, eles olharam para o ambiente e tiraram uma conclusão. E a conclusão que eles tiraram foi imprecisa. Jesus não seria o libertador de Israel, Jesus não seria o presidente de Israel, Jesus não seria o líder social, político, militar. Jesus seria o salvador de Israel, do Egito, do Brasil, da Alemanha. Jesus seria o salvador do mundo. Irmãos, a impressão deles era muito pequena, mas o que Deus tinha, o projeto de Deus era muito maior. Você sabe o que significa isso? Que às vezes eu e você olhamos para o ambiente à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, no ministério, e tiramos conclusões, e essas conclusões podem ser imprecisas. Você pode ter certeza que o que Deus tem para mim, tem para você, é grande, é maior, é poderoso, é muito mais do que você tem recebido e percebido. Percepção errada gera uma crença errada. Por isso que é importante falar, porque quando eu falo, eu me ouço, Ele me ouve e Ele me ajuda nas minhas impressões. Você pode abrir em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Olha o que diz lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que a gente precisa ter alguém, eu chamo de rede de apoio. Você precisa ter uma rede de apoio. Talvez seja a sua esposa, seu marido, seu líder, seu professor, alguém de confiança para você abrir o teu coração, para você compartilhar, para que talvez a sua impressão e avaliação não seja tão precisa, porque as coisas não se discernem naturalmente, mas espiritualmente, irmãos. Irmãos, pastor Rogério é um pastor, eu não sou um pastor. A minha visão está num nível, a visão dele está em outro nível. Quando eu compreendo isso me ajuda, porque eu compartilho com ele das minhas necessidades, das coisas que eu penso, e a visão dele muito maior vai me ajudar na minha caminhada e na minha trajetória. A gente precisa discernir. Veja além do óbvio, irmãos. Você não é um homem e uma mulher natural, você é um homem e uma mulher espiritual. Amém? Quinta lição que eu aprendo nessa manhã: há um método para transformar vidas, a palavra de Deus. Acompanhe aí no verso 25, por favor. Diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, eu não sei se você notou, mas a mensagem dessa manhã é uma mensagem exortativa, em amor, mas exortativa. Jesus exorta os dois discípulos para uma tomada de consciência.
e passa a expor as Escrituras para os dois. Olha como é que o Senhor é maravilhoso. Os dois eram discípulos, viram Jesus pregar, ensinar, curar, sinais e maravilhas. Os dois abandonam, vão embora. E no primeiro dia, Jesus vai lá ao encontro deles e começa a ensinar e a pregar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus não é vingativo. Jesus não é vingativo. Jesus poderia, como eu e você às vezes fazemos, eu ensinei, eu curei, eu deixei vocês andarem comigo, eu fiz tantas coisas e vocês me abandonaram. Agora você não faz parte mais do meu ministério. Pode ir para Emaús, vai embora. Vocês foram infiéis. Talvez, se fosse eu e você, faríamos exatamente assim. Mas nós, como aprendemos com o papai nessa manhã, o que ele faz? Ele dá voz ao outro, ele escuta o outro, e ele começa a dar o remedinho que vai curar a alma deles. Ele começa a ensinar e a pregar. Irmãos, é pela palavra. A palavra que vai trazer um remédio, um bálsamo à sua alma. Quando você lê, aprende e decide, a partir de agora eu vivo governado por isso. Há 3 coisas sobre a palavra importantes. Isso cabe pastores, diáconos, líderes e todo aquele que, como ofício na casa do Senhor, usa a palavra como instrumento. 3 coisas. 1, ler. 2, explicar. 3, aplicar. Irmãos, não basta eu trazer o texto de 24:13 de Lucas, ler e sair daqui e ir longe. Não, eu preciso ler, eu preciso explicar e eu preciso aplicar a palavra. Precisa ter um sentido na minha vida. O que eu faço com isso que eu estou lendo, entendendo, daqui da porta para fora? O que eu vou fazer com a minha vida agora que eu aprendi isso? Cai um peso de responsabilidade para todos nós que trabalhamos usando a palavra. Você e eu precisamos estudar mais, aprender mais, jejuar mais, se consagrar mais, para quando a gente chegar aqui e usar a palavra, pá! As coisas aconteçam. As coisas aconteçam. Você acredita que nessa manhã coisas vão acontecer? Eu creio, irmãos. Aleluia. Há uma responsabilidade muito grande para quem usa a palavra para pregar. Líder de grupo de vida, líder de célula. Abriu a Bíblia, há um peso sobre os teus ombros. O Watchman, um autor que eu gosto muito, sou fã, os livros que eu tenho, a maioria dele. Ele vai dizer num livro chamado Ministério da Palavra, ele vai dizer assim, quem prega, quem usa a Bíblia, ele vai dizer assim: não seja tolo para lançar sobre o Espírito Santo toda a responsabilidade do que vai acontecer no culto. O que ele está querendo dizer? Não seja displicente. Estude, medite, pesquise, livro, dicionário, internet, medite. Não seja tolo para lançar sobre o Espírito Santo toda a responsabilidade pelo que vai acontecer na vida da igreja. Mas ele não para por aí. Ele diz assim: e você que está sentado aí, também não lance toda a responsabilidade sobre o pregador, achando que você está parado esperando receber algo nas suas mãos. Ele diz assim: crie uma expectativa, interceda, ore, fique esperando que Deus vai falar algo com você. E aí, irmãos, quando você junta o preparo do pregador, você junta a expectativa da igreja, meu irmão, não tem como não acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Lembra aí dos retiros? Como é que são os retiros?
fogo cai, o poder desce. Por quê? Um preparo intenso e uma motivação elevada. O convite que eu te faço é: todos os cultos, venha motivado, venha animado, esperando que o Senhor vai fazer e falar alguma coisa. Amém? Sexta lição que eu aprendo nessa manhã, irmãos: o Senhor é Deus de milagres. Acompanhe comigo, verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A presença de Jesus e a pregação da palavra teve um efeito real e imediato na vida dos dois discípulos. Os olhos se abriram e o coração começou a se arder, irmãos. Essa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que ora antes dos cultos. Tem um pessoal aí muito bonito da intercessão, pessoal aí que clama antes de nós chegarmos. Já tem gente orando para que as coisas aconteçam. E eu creio, irmãos, que nessa manhã, se os seus olhos estavam fechados mediante a pregação da palavra, eles se abriram, eles vão se abrir pelo poder do nome de Jesus. Eu creio que o teu coração vai voltar a arder, se ele não ardia mais, se ele nunca ardeu. Quem sabe seja hoje que o Espírito Santo vai aí no teu coração e vai começar a arder, e você vai sentir algo que você nunca sentiu na tua vida. É isso que nós esperamos, irmãos, nessa igreja: ver as coisas acontecendo, ver Deus operando. Sétima lição e última lição para a gente encerrar: o reino de Deus é dinâmico. Veja comigo no verso 33 ao 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Após a tomada de consciência, irmãos, após eles se darem conta, esse é o segredo da vida espiritual: presença de Jesus e palavra. Presença de Jesus e palavra. Após a tomada de consciência dos discípulos, eles mudaram de posição. Eles saíram de Emaús e voltaram para o lugar onde eles deveriam nunca ter saído. Eles voltaram para Jerusalém, irmãos, e passaram a anunciar que Jesus vive. Essa manhã é uma manhã de exortação para a tua vida e para a minha vida, para não somente você ouvir falar sobre Jesus, não somente você ouvir a pregação de uma boa palavra, quem sabe, mas que ao final disso você se levante e, como os dois, tome posição, saia desse lugar espiritual que você se encontra, quem sabe até do lugar geográfico. Você não tenha nenhuma igreja, você nunca se membrou, nunca se batizou. Talvez seja hoje o recado de Deus para você: sair de Emaús, tomar uma posição e ir para Jerusalém, porque aqui é o lugar da bênção. Glória a Jesus. É exatamente isso que nós esperamos nessa manhã: tomada de consciência, mudança de posição, restauração de vidas, restauração de chamado, restauração de ministério. Talvez haja entre nós líderes da igreja que já não meditavam tanto na palavra, que o seu coração já estava frio, irmãos.
Talvez você só estivesse tão bonito, elegante, mas da pele para dentro, um coração frio, decepcionado, frustrado. Nessa manhã, em nome de Jesus, o teu coração vai voltar a arder, os seus olhos vão voltar a se abrir, e você vai se apressar a voltar a fazer as mesmas coisas de antes. Você lembra como você orava antes? Você lembra como é que você jejuava? Das rodas de oração, do serviço no reino, das escalas? Eu estou falando aos discípulos. A mensagem é uma mensagem para os discípulos, aqueles que andam e que andavam com Jesus. Essa manhã é uma manhã de restauração, irmãos. O seu próximo passo, é tomar uma posição. Diante de tudo isso que você ouviu nessa manhã, o que você vai fazer? A gente já vai orar para encerrar. A gente já vai terminar. O que você vai fazer? Você que está aqui nessa manhã, que é um discípulo do Senhor, o que é que você vai fazer? Você vai voltar à tua vida espiritual decolando como antes, lá no começo? Ou você vai ficar com o coração frio e olhos fechados? Diante de tudo isso, irmãos, nós devemos permanecer na posição que o Senhor nos colocou. Talvez você estivesse pensando nesses dias em sair dessa igreja. Talvez essa mensagem caia no teu coração como uma resposta. Talvez nesses dias você estivesse pensando em sair do teu ministério. Quem sabe Deus esteja falando com você nessa manhã. Devemos permanecer na posição, irmãos. Devemos crer que Jesus está conosco. Devemos ser assertivos, dizer o que sentimos e pensamos. Devemos discernir o natural do espiritual e ver além do óbvio. Devemos conhecer a palavra, irmãos, porque a tomada de consciência precede a mudança. Devemos esperar que milagres aconteçam na nossa caminhada cristã. E devemos tomar uma posição hoje. Mude de posição em nome de Jesus. Antes de entregar o microfone, nós vamos orar. Nós vamos cantar esse hino. Um hino que é uma oração. Reflita sobre tudo. Não o que o Alexandre disse nessa manhã, mas o que o Espírito Santo traduziu ao seu coração nessa manhã. O que você vai fazer, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, Teu nome, Jesus. em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diga, meu Rei. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Você que é um crente, um discípulo do Senhor, se apresse a voltar a fazer as coisas que você fazia antes, fervoroso, cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça do Senhor. Você que é um discípulo, mas fez como os 2 de Emaús, se afastou dos caminhos do Senhor, e o Senhor te trouxe nesse lugar, nessa manhã. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está vendo esse vídeo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e o Senhor está falando com você. Eu queria dizer para você que se afastou. Há um lugar muito melhor do que esse lugar que você vive hoje. É na casa de papai. Papai te chama. Papai te quer nesse lugar novamente. Papai quer restaurar a tua vida. Papai quer fazer concerto com você. Papai quer te usar com poder e autoridade. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, se apresse para voltar aos caminhos do Senhor. Mas talvez você seja essa terceira pessoa. Você é aquele que não é um discípulo. Você apenas tem escutado as mensagens, tem vindo aos cultos, tem gostado desse ambiente. Você nunca confessou publicamente que Jesus é Senhor da sua vida. Você que nunca passou pelas águas do batismo, e os seus olhos se abriram nessa manhã, e o teu coração ardeu. Então você se apresse a render-se ao Senhor também e entregue tua vida para Jesus. Eu já vou entregar o microfone para o pastor. Eu queria só identificar alguém entre nós que quer se apressar e entregar sua vida para Jesus. Alguém que estava afastado, ouviu a mensagem, os olhos se abriram, o coração ardeu, e você diz: é hoje que eu volto a ter uma vida abundante na presença do Senhor. Você que estava afastado, é com você. Levante a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Há alguém entre nós? Você, eu queria te chamar aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Tome essa decisão. Os discípulos viram Jesus, ouviram Jesus e tomaram uma posição. Cadê você? Há alguém entre nós que estava afastado. Você que era um discípulo e quer voltar aos caminhos do Senhor. Ou você é aquele que nunca se batizou. Você é aquele que nunca confessou publicamente. Esse é o dia da tua salvação. Dia 17 de janeiro de 1999, eu estava num ambiente como esse. Ouvi a mensagem e papai disse assim para mim: vem, Alexandre, chegou o seu dia, chegou a sua hora. Talvez seja hoje o seu dia e a sua hora. Você quer entregar sua vida para Jesus e mudar a sua vida completamente? Levante a sua mão aí onde você está, para eu identificar você. Na galeria, alguém: eu quero entregar minha vida para Jesus, Alexandre. Eu quero dedicar toda a minha vida hoje, a partir de hoje, a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu não quero mais resistir. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado aí. Vamos dizer para te adorar, ó Rei dos Reis. Meu prazer é estar
Diga para essa pessoa que está ao seu lado: você nasceu para viver na casa de Deus. Deus abençoe você, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, que palavra maravilhosa, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó, irmãos, eu queria fazer uma terceira oração para você, igreja. Coloca a mão no teu coração. Você que ouviu essa palavra aí e você não vê aqui na frente, mas você diz: Senhor, essa palavra foi para mim. Então, nesse momento agora, faça a sua oração. Peça ao Senhor perdão a Ele. Dê glórias ao nome dEle, porque Ele ouviu a sua oração. Você não veio aqui por acaso. Ó Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por ter ministrado essa palavra, Senhor, em nossos corações, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, e queremos estar diante de Ti, Pai, cumprindo, Senhor, cabalmente o chamado que o Senhor nos confiou. Te adoramos, Senhor, nessa manhã. Agradeça ao Senhor, diga palavras de gratidão ao Senhor. Não fique com a sua boca parada. Agradeça a Deus, fala: Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra maravilhosa. Ó Deus, eu te agradeço. Nós te louvamos nessa manhã. E nós queremos viver sempre para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, por esse culto maravilhoso, por tudo que aconteceu aqui. E agora, Senhor, eu despeço em paz a tua igreja, para que nós possamos ir para casa, ter ainda um domingo, ó Deus, maravilhoso em comunhão na tua presença, e possamos retornar à noite, mais uma vez, para poder glorificar o teu nome. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos. E o povo de Deus diga amém. Amém. Diga amém. Aleluia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Eu peço aos irmãos da área de ensino para que venham aqui, que nós vamos tirar uma foto aqui, por gentileza. Deus abençoe.